o CEO e tendo um papel como conselheiro do governo. Me conte sobre a sua semana. Como funciona? Como você divide o seu tempo? Bem, eu viajo muito. Então, eu estava no Vale do Silício ontem de manhã. Eu estava em Los Angeles ontem à noite. Agora estou em Austin. Amanhã estarei em Washington, D.C. Estarei lá. Depois de jantar com o presidente amanhã à noite, acredito. E então? Mas quero dizer, como você equilibra o seu tempo? Bem, claramente é muita coisa. Mas como você disse antes, que são cerca de 1 a 2 dias por semana dedicados ao seu trabalho no governo. Sim, está correto. E o que isso significa para a sua vida corporativa? Porque, se começarmos pela Tesla, a empresa sofreu nos últimos meses o que você chamou de reação negativa. Então, qual é o seu plano para reverter essa situação, o quadro de vendas em declínio, e em que momento você acha que conseguirá virar esse jogo? Isso já foi revertido. Me dê alguma evidência disso. Acabei de olhar os números de vendas da Europa em abril, que mostram quedas muito significativas nos principais mercados. A Europa é o nosso mercado mais fraco, somos fortes em todos os outros lugares. Então, não, nossas vendas estão indo bem neste momento. Não prevemos nenhuma queda significativa nas vendas. E, bom, obviamente o mercado de ações reconhece isso, já que agora voltamos a ter mais de $1 trilhão em valor de mercado, então claramente o mercado está ciente da situação. Então isso já mudou. Mas as vendas ainda estão abaixo em comparação com esta época do ano passado? Na Europa, simplesmente. Na Europa, certo. Sim, mas isso é verdade para todos os fabricantes. Não há exceções. Isso significa que vocês não vão conseguir... Sim. Isso significa... A concorrência europeia está bastante fraca. Ok. Mas você reconheceria, não é, que o que vocês estão enfrentando... Certo, vamos considerar só a Europa. O que enfrentam é um problema significativo. A Tesla era uma marca muito aspiracional. As pessoas se identificavam com ela, viam-na como na vanguarda da crise climática. E agora há pessoas com adesivos nos carros dizendo: comprei isso antes de saber que o Elon era maluco. E que também há pessoas que estão comprando porque, o Elon é maluco, ou seja lá como elas enxergam isso. Então sim, talvez tenhamos perdido algumas vendas à esquerda, mas ganhamos à direita. E quero dizer, você pode simplesmente olhar para o preço das ações. Se você quiser a melhor informação privilegiada, os analistas do mercado de ações têm isso. E nossas ações não estariam sendo negociadas perto das máximas históricas se as coisas não estivessem indo bem. Está tudo bem, não se preocupe com isso. Ok. Eu estava citando os números de vendas em vez do preço das ações. Bem, então me diga o quanto você está comprometido com a Tesla. Você se vê e está comprometido em continuar sendo o diretor executivo da Tesla daqui a 5 anos? Sim. Nenhuma dúvida quanto a isso? Bem, não, eu posso morrer. Ok, tirando isso. Não posso ser CEO se eu estiver morto, então há uma pequena chance disso. Isso significa que o valor do seu salário não tem nenhuma influência na sua decisão? Acho que, obviamente, deve haver uma compensação se algo incrível for feito, a compensação deve corresponder ao fato de que algo incrível foi realizado. Mas eu estou confiante de que, seja lá o que algum ativista se passando por juiz em Delaware venha fazer, não vai afetar a compensação futura. Esse é o juiz que por 2 vezes anulou o pacote de remuneração de $56 bilhões que foi concedido a você. Acho que o valor, com base no valor atual das opções de ações, sim. Não é juiz. O ativista que estava fantasiado de juiz com uma fantasia de Halloween. Ok, mas eu acho que sobre o valor atual das opções de ações, acho que o real... O juiz está apenas aplicando a lei. Sobre o valor atual das opções de ações, o valor desse pacote de remuneração está em cerca de $100 bilhões. Você está dizendo que está tranquilo em relação ao valor do seu futuro pacote de remuneração. Sua decisão de se comprometer com a Tesla pelos próximos 5 anos, desde que você ainda esteja conosco neste planeta, é completamente independente da remuneração? Não. Não é independente? A remuneração é relevante para seu compromisso com a Tesla. E eu já disse isso publicamente muitas vezes.
Mas vamos evitar que toda essa conversa seja sobre minha suposta remuneração. Não se trata de dinheiro. É uma questão de ter um controle razoável sobre o futuro da empresa, especialmente se estivermos construindo milhões, potencialmente bilhões de robôs humanoides. Eu não posso ficar ali me perguntando se vou ser descartado por razões políticas, por ativistas. Isso seria inaceitável. É só isso que importa. Agora vamos seguir em frente. Ok. Bem, só uma pergunta. Agora vamos seguir em frente. Bem, uma pergunta antes de passarmos para outras empresas, que é, eu me pergunto, se parte do que aconteceu com a Tesla nos últimos meses, você levou para o lado pessoal. Sim. E isso fez você se arrepender de alguma coisa ou repensar suas iniciativas políticas? Porque O que eu fiz? Bem, eu fiz o que precisava ser feito. A reação violenta de anticorpos. E eu não sou alguém que já tenha cometido violência. E, no entanto, uma violência massiva foi cometida contra minhas empresas. Quem são essas pessoas? Por que fariam isso? Quão erradas essas pessoas podem estar? Elas estão do lado errado. Elas estão do lado errado da história. E isso é uma coisa maligna de se fazer. Sair por aí e danificar o carro de uma pessoa pobre e inocente. Ameaçar me matar. O que há de errado com essas pessoas? Eu não fiz mal a ninguém. Então algo precisa ser feito em relação a elas. E vários deles vão para a prisão e merecem isso. você E mais irão. Você está se referindo aos ataques às concessionárias da Tesla, mas eu acho... Sim. Mas eu... Atirar balas em concessionárias e incendiar carros é inaceitável. Sim. Não se preocupe. Mas você não teria... Vamos atrás de vocês. Você não... Mas você não reconheceria que algumas das pessoas que se voltaram contra a Tesla na Europa estavam chateadas com a sua política e que pouquíssimas delas teriam sido violentas de qualquer forma? Elas apenas discordaram do que viram você dizer ou fazer politicamente? Isso, obviamente, não está certo. Isso é, você sabe, isso é absurdo. Isso não é, de forma alguma justificável, de nenhuma maneira, forma ou aspecto. Parte da mídia tradicional, mesmo assim, tentou justificar isso, o que é inconcebível. Deveriam se envergonhar. Então, vamos falar sobre suas outras empresas e outras áreas de negócios. SpaceX. Eu vi que você disse em um discurso na Academia Militar de West Point recentemente que o futuro da guerra é a IA e os drones. E, obviamente, a defesa é um setor cada vez mais em ascensão com o estado atual do mundo. Você vê a SpaceX entrando no ramo de drones armados? Você certamente faz perguntas interessantes, que são impossíveis de responder. Então, a SpaceX é a líder em lançamentos espaciais. Então, a SpaceX não trabalha com drones. A SpaceX constrói foguetes, satélites e terminais de internet. Então, mas a SpaceX tem uma posição muito dominante em lançamentos espaciais. Então, do total de lançamentos de massa para a órbita este ano, a SpaceX provavelmente fará 90%. A China fará o restante, metade do valor restante, ou seja, 5%, e o resto do mundo, incluindo o restante dos Estados Unidos, fará cerca de 5%. Então, a SpaceX fará cerca de 10 vezes mais do que o resto do mundo combinado, ou 20 vezes mais do que a China, e a China, na verdade, está fazendo um trabalho muito impressionante. O motivo disso é que estamos colocando em órbita a maior constelação de satélites que o mundo já viu de longe. Então eu acho que neste momento talvez cerca de 80% de todos os satélites ativos em órbita sejam da SpaceX. E eles estão fornecendo conectividade de alto nível de banda larga em todo o mundo. Acho que isso é algo muito bom, porque significa que podemos fornecer internet de baixo custo e alta velocidade para partes do mundo que não têm acesso, ou é muito caro. E eu acho que a coisa mais importante que você pode fazer para tirar as pessoas da pobreza e ajudá-las é dar a elas uma conexão com a internet, porque uma vez que você tem acesso à internet, pode aprender qualquer coisa de graça na internet. E você também pode vender seus produtos e serviços para o mercado global. E uma vez que você tem conhecimento através da internet e a capacidade de
participar do comércio. Isso vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas ao redor do mundo e já tem melhorado. Eu só gostaria de agradecer a qualquer pessoa na plateia que possa ter ajudado nós com o Starlink e conseguindo a aprovação dele em seus países. Acho que está trazendo muitos benefícios para os países que o aprovaram, que até o momento são cerca de 130 países que estão muito satisfeitos com ele. Atualmente não pretendo entrar no ramo de armamentos. Não é uma aspiração minha. Frequentemente nos pedem para desenvolver programas de armamentos, mas praticamente sempre recusamos. Você imagina a SpaceX ou até mesmo a Starlink como uma entidade separada, abrindo capital no futuro próximo ou em algum momento? É possível que a Starlink abra capital em algum momento no futuro. E qual seria o prazo para isso? Que tipo de prazo você está considerando? Não tenho pressa para abrir o capital, potencialmente ganhar mais dinheiro, mas à custa de muita burocracia de empresa pública. E, inevitavelmente, um monte de processos judiciais que são muito irritantes. Então, realmente, algo precisa ser feito sobre as ações derivadas de acionistas nos Estados Unidos. Porque isso permite escritórios de advocacia de autores que não representam os acionistas fingirem que representam os acionistas ao conseguir um autor fantoche com algumas ações para iniciar um processo gigantesco contra a empresa. E a ironia é uma ironia extrema. Que mesmo se a classe que eles dizem representar votasse que não quer o processo ainda assim continuaria. Então, como pode ser uma ação coletiva representando uma classe se a própria classe é contra isso? E essa é a situação bizarra que temos nos Estados Unidos. Há uma necessidade urgente de reforma. Qualquer um que já tenha administrado uma empresa de capital aberto já passou por isso. É uma situação absurda que precisa mudar. Bem, você acha que Donald Trump pode mudar isso? Você certamente tem a atenção dele. Imagino que você já tenha falado isso para ele. Isso é algo que você está tentando mudar antes de qualquer IPO da Starlink? Bem, seria necessário aprovar uma lei. O problema é que você precisa de 60 votos padrão no Senado e os democratas vão votar contra. O setor de advogados dos demandantes é, acredito, o segundo maior contribuinte para o Partido Democrata. Isso vai realmente ajudar a lidar com processos judiciais frívolos. Certo. Vamos falar sobre IA, que está presente em muitos dos seus negócios e em todos os nossos mundos, de diferentes maneiras. Uma das grandes mudanças é o desenvolvimento da IA generativa desde a última vez que você falou neste fórum, há 3 anos. Você está nesse setor, é claro, com o Grok, que quase todo mundo conhece. Você cofundou a OpenAI e depois saiu e, obviamente, está em uma batalha judicial com a OpenAI e o Sam Altman. Gostaria de saber se você poderia comentar sobre o status disso, porque vocês estiveram juntos na Arábia Saudita com o presidente na semana passada, com o Sam Rubin, no mesmo lugar, ao mesmo tempo? Na vizinhança. Certo. Então isso significa que você está seguindo em frente com o processo contra a OpenAI? Sim. Então veja, eu criei o nome OpenAI como uma iniciativa de código aberto e como uma organização sem fins lucrativos, e eu financiei a OpenAI, a IA, com aproximadamente os primeiros 50 milhões de dólares. E a intenção era que fosse uma empresa sem fins lucrativos, e de código aberto. E agora é. Eles estão tentando mudar isso para benefício financeiro próprio e buscando transformar a empresa em uma companhia com fins lucrativos e de código fechado, que serviria principalmente aos interesses deles, em vez do bem público. Então, financiasse uma organização sem fins lucrativos para ajudar a preservar a floresta amazônica, mas em vez disso, eles se tornassem uma madeireira, derrubassem a floresta e vendessem a madeira. Você diria, espera aí, não foi para isso que eu financiei. Isso é a OpenAI. Bem, eles fizeram algumas mudanças na estrutura corporativa deles, não fizeram desde então. Em reconhecimento ao que você disse e... Não, isso é só o que eles disseram para a mídia. Ok. Em parte, eles recuaram parcialmente no plano de reestruturar o negócio. Acho que isso não fez diferença nenhuma em como você se sente sobre isso. Então você está decidido a vê-los no tribunal? Claro. Ok. Bem, isso com certeza vai ser algo para acompanhar.
Também queria te perguntar sobre IA e regulação, porque da última vez que você esteve aqui conversando com John Micklethwait, você fez algumas observações bem contundentes sobre o risco que a IA representa e disse que sentia que o que faltava no CELIRA era um órgão federal regulador de IA, algo nos moldes da Food and Drug Administration ou da Federal Aviation Administration. Agora, está claro que você está em uma posição mais voltada para a regulação existente do que para a criação de novos órgãos reguladores. Então, sua opinião mudou em relação à necessidade de um órgão regulador para a IA? Bem, não é que eu acho que não deveria haver reguladores supervisionando esse tipo de mudança. Pense nos reguladores como árbitros em um campo de esportes. Deve haver uma certa quantidade de árbitros, mas não tantos, a ponto de você não conseguir chutar a bola sem acertar um deles. Então, o que acontece é que todo ano, mais leis e mais regulações são aprovadas porque, você sabe, legisladores vão legislar, reguladores vão regular. E você vai acumulando cada vez mais leis e regulações ao longo do tempo até que tudo se torne ilegal. E deixe-me dar um exemplo de uma situação realmente absurda. Durante o governo Biden, a SpaceX foi processada por não contratar solicitantes de asilo. O problema é que, na verdade, é ilegal para a SpaceX, segundo o ITAR, Regulamento Internacional de Tráfego de Armas, contratar quem não seja residente permanente do EUA, já que a premissa é que essas pessoas levariam tecnologia avançada de foguetes e retornariam ao seu país de origem se não forem residentes permanentes. Então, estamos, simultaneamente, em uma situação em que é legal contratar solicitantes de asilo e também ilegal contratar solicitantes de asilo. O Departamento de Justiça, sob o governo Biden, escolheu nos processar, mesmo que ambas as opções sejam ilegais. Condenado se fizer, condenado se não fizer. Mas a minha pergunta era, especificamente sobre um órgão regulador para a IA, que você disse há 3 anos que era necessário, e você disse que precisamos ser proativos na regulação da IA em vez de reativos. Você mudou de ideia sobre isso? Não, claro que não. Não, claro que não. O que estou dizendo é que deveria haver alguns árbitros em campo, alguns árbitros, mas não deveria haver um campo lotado de árbitros, de forma que você não pudesse chutar a bola em nenhuma direção sem esbarrar em um. Então, os campos que existem há muito tempo, como o automotivo, aeroespacial, as indústrias de alimentos e medicamentos, são excessivamente regulamentados, mas os novos campos, como inteligência artificial, são subregulamentados. Nenhum. Então deve haver um. Você ainda pensa assim? Sim, a esfera industrial, para ajudar que a segurança pública seja devidamente cuidada. Mas você não tem... Então existe um número adequado de árbitros, mas como eu disse, na verdade é muito fácil visualizar isso quando comparamos com esportes. Se o campo inteiro estivesse cheio de árbitros, isso pareceria absurdo. Mas se não houvesse árbitros nenhum, o seu jogo não seria tão bom. Ok, então vamos falar sobre o seu novo mundo, o seu papel como conselheiro do governo. Você está em uma posição única e sem precedentes, tendo contratos no valor de bilhões de dólares com o governo federal, principalmente através da SpaceX, e agora também um conhecimento interno disso por causa da DOGE. Você consegue ver que existe um conflito de interesses ou um potencial conflito de interesses de forma geral só por esse simples fato? Na verdade, eu não acho. Houve muitos conselheiros ao longo da história, no governo do EUA e em outros lugares, que tinham interesses econômicos. E eu sou simplesmente um conselheiro. E é só isso. O presidente pode escolher aceitar ou não o meu conselho. E é assim que funciona. Se houver um único contrato que, você sabe, qualquer uma das minhas empresas tenha recebido e que as pessoas achem que, de alguma forma, foi concedido de maneira imprópria, isso imediatamente viraria manchete de jornal, para dizer o mínimo. E se eu não mencionasse isso, com certeza meus concorrentes mencionariam. Então, se você não está vendo isso, fica claro que não há conflito de interesses. Sim. Existe outra maneira de olhar para isso. Por exemplo, você tem muitos concorrentes, sejam empresas como a Boeing ou empresas que gostariam de fazer mais do tipo de trabalho que você faz para a NASA, como a Blue Origin, Rocket Lab. E como a DOGE está presente em todos os departamentos do governo federal, você ou pessoas que trabalham para a DOGE, e você é a força motriz por trás disso, tem uma visão privilegiada dos assuntos dessas empresas e dos relacionamentos dessas empresas com o governo federal. Não, tudo o que fazemos nós
revisamos a organização para ver se a organização tem departamentos que não são mais relevantes. E então todos os contratos que estão sendo concedidos têm bom custo-benefício. Na verdade, francamente, o critério nem é tão alto assim. Existe algum valor pelo dinheiro em um contrato? E se não houver, então fazemos recomendações ao secretário. O secretário pode escolher tomar essas ações ou não tomar essas ações, e é isso. Então, qualquer ação que é uma função do DOGE é publicada no site do DOGE e no doge.gov, ou no perfil AraDoge na plataforma X. Então, é total transparência e até onde eu sei, nunca vi nenhum caso em que, até onde eu sei, tenha havido sequer uma acusação de conflito, porque é completamente e absolutamente transparente. Ok. É isso. E quanto à dimensão internacional? Agora, vamos pensar na Starlink. A Starlink é, obviamente, um serviço de internet muito, muito bom. É procurado no mundo todo. É fundamental para a linha de frente na Ucrânia. Então, a Bloomberg divulgou hoje que o governo sul-africano está contornando as regras de propriedade negra para permitir a entrada da Starlink. E isso está sendo feito na véspera da visita que o presidente Ramaphosa fará à Casa Branca. Reconhece isso como um conflito de interesses? Não. Primeiro, você deveria questionar por que há leis racistas na África do Sul. Esse é o primeiro problema. É isso que você deveria atacar. É impróprio haver leis racistas na África do Sul. Toda a ideia do que Nelson Mandela, que foi um grande homem, propôs, era que todas as raças deveriam estar em pé de igualdade na África do Sul. Isso é o certo a se fazer. Não substituir um conjunto de leis racistas por outro conjunto de leis racistas, o que é totalmente errado e impróprio. Então, esse é o ponto. Todas as raças devem ser tratadas de forma igual, e não deve haver preferência para uma ou outra. No entanto, atualmente existem 140 leis na África do Sul que basicamente dão forte preferência, se você for um sul-africano negro e não para os demais. E agora estou nessa situação absurda em que nasci na África do Sul, mas não posso obter uma licença para operar o Starlink porque não sou negro. Parece que isso está prestes a... Olha, parece que... Parece certo? Parece que isso vai mudar. Eu só lhe fiz uma pergunta. Por favor, responda. Isso lhe parece certo? Bem, foram criadas para trazer. Essas regras foram criadas para promover uma era de maior igualdade econômica na África do Sul. E parece que o governo encontrou uma forma de contornar essas regras para você. Eu te fiz uma pergunta. Esta é a sua entrevista. Todos querem ouvir você. Eu te fiz uma pergunta. Sim ou não? Não cabe a mim responder. Eu tenho uma pergunta para você. Sobre o seu trabalho no governo e a quantidade de economias. Por que você gosta de leis racistas? Isso não cabe a mim responder. Vamos lá. Sim, cabe. Agora você não estaria tentando fugir de uma pergunta. Você tem que fazer uma pergunta. Não. Você responde a minha. Tenho certeza de que você pode ter essa conversa diretamente com o governo sul-africano, se quiser. Quero te perguntar sobre o total... Não acredito, não é bom. Quero te perguntar sobre o valor total. Quero te perguntar sobre o valor total que você está planejando economizar com o trabalho do DOGE. Antes da eleição, você disse que seriam pelo menos 2 trilhões de dólares. O número atualmente no DOGE é de 170 bilhões de dólares. Isso é uma grande diferença. O que aconteceu com os 2 trilhões? Bem, você espera que isso aconteça imediatamente? Bem, isso vai acontecer? Porque o DOGE deveria funcionar até julho do ano que vem. Você está presumindo que, em poucos meses, seriam economizados instantaneamente 2 trilhões de dólares? Não, só quero saber se ainda é o seu objetivo. Ainda é seu objetivo chegar a 2 trilhões? Nós não fizemos um bom progresso, considerando o tempo que tivemos? É exatamente isso que estou perguntando. Então, ainda é seu objetivo ir de 170 bilhões para 2 trilhões? Você mencionou que eles estão sendo economizados 4 bilhões de dólares por dia, mas... isso não vai. O que é, e acho que todos podem concordar que combater o desperdício e a ineficiência no governo é muito bom. Mas se você somar isso, não vai chegar a 2 trilhões de dólares ao longo da vida do DOGE. Me desculpe. Os 4 bilhões por dia. Se o DOGE for funcionar até julho do ano que vem, isso não vai chegar a 2 trilhões de dólares. Mas você ainda diz que esse é o seu objetivo, então vamos considerar isso como certo. Existe isso, existe o que o DOGE. Quero dizer,
Eu sinto que você está um pouco preso na árvore de diálogo de NPC de um jornalista tradicional. Então é difícil quando estou conversando com alguém que está preso na árvore de diálogo de um jornalista convencional, porque é como falar com um computador. Então, o Doge é um grupo consultivo. Estamos fazendo o melhor que podemos como grupo consultivo. Alcançado até agora como grupo consultivo é excelente. Eu não acho que nenhum grupo consultivo tenha feito melhor na história dos grupos consultivos do governo. Agora, nós não fazemos as leis, sabe? Nem controlamos o judiciário, nem controlamos o poder executivo. Somos simplesmente conselheiros. Nesse contexto, estamos indo muito bem. Além disso, não podemos fazer isso. Não podemos agir além disso, porque não somos algum tipo de ditador imperial do governo. Existem 3 poderes do governo, que são o que até certo ponto vai contrariar esse nível de economia de custos. No entanto, vamos deixar de lado se são 4 trilhões de dólares e focar no fato de que 160 bilhões de dólares já foram economizados e ainda mais serão economizados. E como eu disse, acho que todos podem concordar que cortar desperdícios e, de fato, fraudes em qualquer governo e ser responsável com o dinheiro dos contribuintes é algo muito positivo. Então, posso ver que você tem orgulho desse trabalho. Eu quero te perguntar sobre o Zaid e sobre os comentários que o Bill Gates fez outro dia, e eu sei que você ligou para ele. Sim, ele é um bom homem. Eu sei, você já disse isso. Além disso, quem o Bill Gates pensa que é para fazer comentários sobre o bem-estar das crianças, considerando que ele frequentava Jeffrey Epstein? Ok, bem. Ele disse. Ele se arrepende disso. E acho que ele gastou muito. Ele gastou muito do próprio dinheiro em filantropia ao redor do mundo ao longo dos anos. Minha pergunta para você é: você analisou os dados para verificar se ele pode estar certo? Que os cortes na USAID podem custar milhões de vidas. Sim. Eu gostaria que ele nos mostrasse qualquer evidência, seja qual for, de que isso é verdade. Isso é falso. O impacto da pandemia, o que descobrimos com os cortes na USAID, e aliás, nem todos foram cortados. As partes da USAID que foram consideradas, mesmo que minimamente úteis, foram transferidas para o Departamento de Estado. Elas não foram eliminadas. Elas simplesmente foram transferidas para o Departamento de Estado. Mas muitas vezes, com a USAID e outras organizações, quando diziam, isso vai ajudar crianças ou vai ajudar em alguma erradicação de doenças ou algo do tipo. E então, quando pedimos qualquer evidência, eu digo, por favor, nos conecte com esse grupo de crianças para que possamos conversar com elas e entender melhor o problema. Não recebemos nada. Tipo, onde elas estão? Se elas estão em apuros, gostaríamos de conversar com elas e com seus responsáveis. E então recebemos alguma coisa como resposta, porque o que encontramos é uma quantidade enorme de fraude e corrupção. Ok, deixe-me colocar este exemplo. Muito pouco disso realmente chega às crianças, se é que chega a algo. Então você conhece bem o impacto do HIV/AIDS. E é por isso que perguntei sobre os dados. Os DeLaSierra lideraram esforços internacionais para combater o HIV/AIDS, tanto no tratamento quanto na prevenção. E existe uma iniciativa chamada PEPFAR, que é acreditada por ter salvado 26 milhões de vidas nos últimos 20 anos. Ela fez parte do congelamento da ajuda externa. Depois houve uma isenção limitada e seus serviços foram interrompidos. Então, se você olhar para esse exemplo, que é respaldado por dados, em 2023, 630 mil pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS, talvez os números de Bill Gates não estejam errados. Em primeiro lugar, o programa, a AIDS. Medicação, o programa continua. Então, sua premissa fundamental está errada. Ele está continuando. Agora, você tem outro exemplo? Não em sua totalidade. Isso é falso. Não em sua totalidade. Existe uma isenção limitada e a UNAIDS disse que não. Todos os serviços que eram anteriormente financiados pela USAID estão continuando. Então, é por isso que eu trouxe esse exemplo para você. Certo, bem. Quais não estão sendo financiados? Eu resolvo isso agora mesmo. Certo, na verdade, todos eles estão no
site da UNAIDS, então você poderá vê-los. Mas, na maioria das vezes, eles estão relacionados à prevenção. E, por exemplo, a implementação de um medicamento chamado lenacapavir, que foi considerado um dos maiores avanços contra a AIDS em muitos anos, que foi lançado no ano passado. Então, se você puder, tenho certeza de que a UNAIDS ficaria feliz se você pudesse analisar isso novamente. Sim, mas bem, se de fato isso for verdade, o que eu duvido, então vamos resolver. Ok, tudo bem. Então, eu queria saber se você já decidiu quanto vai gastar nas próximas eleições de meio de mandato. Vai mesmo? Você gastou muito mais dinheiro na última eleição do Slânio do que havia previsto quando falou aqui há 3 anos. Você pretende continuar gastando nesse mesmo nível em eleições futuras? Eu acho. O que, em termos de gastos, menos no futuro? E por que isso? Eu acho que já fiz o suficiente. É por causa de reações negativas? Bem, se eu vir um motivo para gastar com política no futuro, eu farei isso. No momento, não vejo nenhum motivo. E quanto à influência política fora do Zebaloá? Com que frequência você fala com o presidente Putin? Eu não falo com o presidente Putin. Você nunca falou com o presidente Putin? Eu estive em uma chamada de vídeo com ele uma vez, há cerca de 5 anos. Foi a única... Por que você acha que eu falo pelo presidente Putin? Você deve... Entendo, porque eu ouvi você falar. Na verdade, eu ouvi você falar sobre isso. No discurso em West Point, você disse que desafiou o presidente Putin para... Foi uma queda de braço? E eu sei que o Wall Street Journal noticiou seu... Conversas relatadas. Se você está dizendo que elas não aconteceram além daquela vez, vou considerar isso como certo. Esse jornal é o pior jornal do mundo. E se existe um jornal que deveria ser pró-capitalista, é aquele que tem Wall Street no nome. Mas não é. Então, tenho a pior opinião possível sobre o Wall Street Journal. Absolutamente sem sentido. E está claro que você acredita nas baboseiras que leu nesses jornais. Leio de forma bastante ampla e faço essas perguntas para que você possa respondê-las, o que está fazendo. E por isso todos agradecemos por ouvir suas respostas. Certo, nosso tempo acabou. Você mencionou desafiar novamente? Eu fiz isso na plataforma X. Eu desafio Vladimir Putin para uma luta 1 a 1 por causa dos britânicos. Eu não falei com ele. Isso foi uma postagem na plataforma X. É por isso que perguntei e você esclareceu e explicou. Obrigado. Por isso eu estava perguntando se você teve conversas relatadas. E você disse que sim, mas além de uma chamada de vídeo. Ok. Olha, na verdade eu pensei em deixar o Grok com a última palavra, porque quando perguntei, Grok, qual é o seu maior desafio, ele disse, o estresse de gerenciar vários empreendimentos de alto risco. Em meio a crises financeiras, regulatórias e de relações públicas. E eu queria saber se você reconhece essa caracterização e se acha que este é um ano decisivo na sua vida. Bem, todo ano tem sido de certa forma decisivo. E este não é diferente. Ao fazer com que Starship para totalmente reutilizável, ou seja, recuperamos tanto o propulsor quanto a nave, o que será o primeiro foguete orbital totalmente reutilizável da história. Isso será um avanço profundo, um avanço essencial, necessariamente, para tornar a vida multiplanetária e, em última análise, para nos tornarmos uma civilização capaz de viajar pelo espaço. Temos a Neuralink, que agora ajudou 5 pacientes, restaurando a capacidade, usando o implante de telepatia, onde eles conseguem controlar o computador, simplesmente pensando. Teremos nosso primeiro paciente para restaurar, para implantar, para restaurar estudantes, para restaurar a visão, com o nosso implante para cegos, o que deve acontecer no final deste ano, ou no início do próximo ano. Na verdade, esse primeiro paciente pode ser nos Emirados Árabes Unidos, já que temos uma parceria com os Emirados Árabes, e a Cleveland Clinic de lá. Eu acho que no campo da IA, estamos próximos do que pode ser chamado de AGI, ou superinteligência digital,
E acredito que estamos testemunhando uma explosão de superinteligência digital neste exato momento. E então temos a Tesla, que vai lançar autonomia não supervisionada, basicamente carros autônomos. Então, com certeza, este é um grande ano. Muitas outras coisas também estão a caminho, em desenvolvimento. Eu sou, antes de tudo, um tecnólogo. Elon Musk, muito obrigado por se juntar a nós aqui no Creator Economic Forum. Obrigado.